Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Muito obrigado pelo carinho, por vocês estarem participando das nossas lives. Hoje, no dia 4 de julho de 2020, participei de uma live no canal do Eduardo Moreira, muito bacana, e depois a gente fez uma live com o escritor e filósofo venezuelano Miguel Pérez Pirela, dono do canal Iguana TV, uma figura muito interessante, foi uma live muito legal, com muitas informações que você não viu e não vê em lugar nenhum. Para quem não consegue entender muito bem o espanhol, basta clicar na janela do YouTube, embaixo nas configurações, você pode legendar e você pode clicar ali e pedir a tradução do que o convidado está dizendo. Então, por falta de legenda, ninguém deve perder esses nossos papos e a gente sempre vai trazer gente interessante. Temos temas muito delicados, temas que trafegam aí por áreas sensíveis do conhecimento, vamos dizer assim, mas a gente vai abordar aqui com muita isenção, como sempre. Em primeiro lugar, a gente vai falar da educação, que vai ter educação e religião misturada no mesmo pacote. Em primeiro lugar, a educação no governo Bolsonaro, ela só teve uma forma de ser tratada, por cupins que querem cada vez mais destruir a educação pública para favorecer o setor privado. E agora, Bolsonaro quer colocar como ministro da Educação alguém que é ligado aos setores privados, alguém que sempre defendeu o ensino privado e agora está ou estaria dentro de um governo se ele for conseguir tomar posse, porque ele já está que nem um mate-leão, já vem queimado dentro da caixa. Muitas resistências nos setores mais atrasados do nosso país. E aí cabe uma reflexão. O Brasil está sem ministro de educação ao longo de todo o governo Bolsonaro porque eles nada fizeram, nada projetaram, apenas destroçaram, diminuíram orçamentos, fizeram contingenciamentos, fizeram pressão e desmoralização em relação a todo o ensino aqui do nosso país. Os nossos jovens, as nossas crianças estão sem saber como é que vai ser o final desse ano letivo. Houve uma perda gigantesca para as famílias, para a educação do povo brasileiro, e não existe país do mundo que tenha conseguido a sua emancipação sem educação e sem cultura. Então é nevrálgico para que as massas, países como o nosso, fiquem cada vez mais escravizados, que o povo seja mantido na sua mais profunda ignorância. Quanto menos oportunidades de reflexão tem um povo, mais facilmente ele é dominado. E a gente vai falar disso aqui na sequência. Bom, em primeiro lugar, a gente está vendo aqui que a nomeação do ministro ainda não se efetivou, né? Aqui no jornal o Globo, tem essa manchete aqui, falando que os evangélicos se opõem ao nome de Feder para o MEC. Quando a matéria cita evangélicos, é bom a gente sempre fazer um parênteses, né? Não são todos evangélicos que são representados por essas figuras que estão aqui. A matéria nos dá conta que à noite, quando o pastor Silas Malafaia soube que Feder poderia ser o escolhido, mandou uma mensagem ao presidente cobrando que ele nomeie para o MEC um gestor com o mesmo viés que ele acredita. Bolsonaro escreveu a Malafaia que estavam escolhendo por ele. Então, quando um presidente da República, que já não saca nada de educação, que não tem compromisso com a educação, e quando ele é levado a tomar atitudes conduzidos por um pastor de uma igreja cuja visão ética, visão moral, as suas práticas são muito contestáveis, aí a gente começa a ficar muito preocupado. Só para relembrar, eu já coloquei alguns vídeos aqui, do pastor Silas Malafaia. Tem um vídeo dele onde ele mostra o perfil das práticas, entre aspas, religiosas que ele utiliza. Nesse vídeo aqui, no começo, ele já pede para a pessoa dar o valor de um aluguel para conseguir a graça de conseguir comprar sua casa lá na frente, né? Mas ele não para por aí não. Na sequência do vídeo, você vê o Malafaia tentando arrancar algum dinheiro do cara que está numa situação de desgraça econômica total, como um desempregado, por exemplo. Então, esse aqui é o conselheiro do Bolsonaro para assuntos de Ministério da Educação. Vamos conferir. Até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa tá feia pro meu lado e eu tô morando de favor. Então,
eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, pastor, eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok. R$30, R$180, você tem de abril a dezembro para você. Gente, é um negócio que é difícil alguém conseguir defender moralmente, eticamente, esse tipo de comportamento que eu acabei de mostrar para vocês. E é esse tipo de influenciador que está querendo agora barrar ou nomear um ministro da educação do nosso país, né? Então vocês tirem suas próprias conclusões. E ele está sendo bombardeado também pelos setores olavistas, setores fundamentalistas, que é muito engraçado quando eu pesquiso essa turma, quando eu entro nos canais, eu viajo ali nos discursos, nos temas, nos debates, né? A gente percebe assim como esse pessoal eles têm uma profunda ignorância e uma profunda falta de sabedoria, porque tem cara que tem formação superior, mas essas pessoas são absolutamente alienadas, são pessoas absolutamente emburrecidas que não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. Não fosse assim, eles estariam tendo uma visão muito crítica em relação a Paulo Guedes, o dono do nosso país. Aliás, por falar em dono do nosso país, né, nós aqui hoje, no dia 4 de julho, o dia que se comemora a independência dos Estados Unidos, obviamente, como uma colônia servil, como um presidente capataz, ele não poderia passar essa data em branco, então ele foi lá num almoço com o embaixador dos Estados Unidos sem máscara, para variar, né? Então ele foi lá, cumpria o protocolo como o funcionário padrão do mês. O Bolsonaro, ele está queimado de uma tal maneira, a gente vai falar de outros assuntos aqui, que hoje eu vi uma entrevista do Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia e Prêmio Nobel da Paz, porque ele conseguiu lá desarticular as Farc na Colômbia, conseguiu que eles depusessem as armas, enfim. E ele está dizendo o seguinte, quando ele se refere ao Bolsonaro: uma loucura, diz ex-presidente colombiano e Nobel da Paz sobre ações de Bolsonaro na pandemia. Ele registra na entrevista aqui como o Brasil está se transformando num país pária. E ele convoca os outros presidentes da América Latina para entrarem em contato com o Bolsonaro, para tentar dar algum tipo de sentimento, algum tipo de compaixão para com o povo brasileiro, algum nível de responsabilidade com os povos irmãos, porque o que está preocupando esses países que fazem divisão com o Brasil, têm divisa com o Brasil, né, é a transmissão da Covid descontrolada aqui no território para os países que estão controlando a Covid. Ele não se mete nisso porque ele é um ex-presidente, mas ele acha que o Colégio de Presidentes da América Latina podem tentar fazer alguma coisa em relação a Bolsonaro para que o povo brasileiro seja preservado. O Brasil ele está deixando de ser um Estado democrático, um Estado independente, e a gente está virando uma espécie de milícia evangelistão, né? Uma coisa que mistura os nossos problemas internos e todo tipo de massacre externo que vem provocado pelos grandes conglomerados econômicos, os fundos de investimentos que chegam até o nosso país. A Folha de São Paulo hoje está dando essa matéria aqui. O programa hoje está bem variado, né, gente? Está dizendo para a gente que investidores buscam oportunidades no Brasil com pandemia e juro baixo. O que eles querem aqui é arrematar tudo na Bacia das Almas, na terra arrasada, tudo a preço barato. E aí a gente é obrigado a lembrar desse livro aqui do John Perkins, que foi ex-agente da CIA. Esse aqui é um best-seller, um livro que ele escreveu há 10 anos atrás, antes de Bolsonaro pensar em ser presidente, antes de Guedes aparecer como ministro da Economia.
Numa das páginas aqui, John Perkins vai dizendo como é que funcionam as agências de inteligência norte-americanas, que estão sempre a serviço dos grandes interesses econômicos dos Estados Unidos, ou melhor dizendo, das empresas privadas dos Estados Unidos e dos grandes fundos de investimentos. Aquela ideia que a gente tem de filme, né, que os agentes da CIA são figuras secretas, sinistras, com nomes falsos, isso não existe, segundo... Quer dizer, até existe também, mas os agentes, eles operam com o seu nome de verdade, com a sua cara, e trabalhando em grandes grupos, grandes conglomerados, fazendo relatórios, dando todo tipo de informação dos países onde eles estão para o governo norte-americano, para as agências de inteligência norte-americanas. Não é por outra razão que a gente está vendo agora a confirmação que o FBI tinha agentes infiltrados ou agentes em parceria com os membros da Operação Lava Jato aqui no Brasil. Tudo que acontece no Brasil já é monitorado há muitas décadas. A gente teve o escândalo do Wikileaks lá, que mostrou que o telefone da ex-presidente Dilma era grampeado, que tudo que ela falava, com quem ela conversava, as questões de Estado estavam todas monitoradas, e Dilma, naquela oportunidade, ao invés dela dar um chute no balde, ela enfrentar aquela questão, porque o imperialismo maior, gente, o grande poder dessas grandes potências, ele só reflui, ele só abaixa um pouco a sua pressão quando quem está sofrendo a dominação ou o ataque mostra os seus dentes, mostra suas forças, mostra sua autonomia, sua soberania. E o Brasil não fez isso. E aí o John Perkins, ele diz aqui num dado momento do livro dele: nós, os assassinos econômicos, ou seja, esses agentes da CIA que trabalham nas empresas, nas transnacionais, nos grupos de lobistas, né, trabalhamos de várias maneiras, mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para as nossas corporações a preços de pechincha os recursos por elas cobiçados. Está aqui nesse trecho aqui que eu estou narrando para vocês. Então, gente, isso aqui que já é uma mecânica de operação que é tradicional, que é praticada com muita competência pelas agências de inteligência, pelos serviços de inteligência, de espionagem norte-americanos, sempre a serviços não do governo, mas de quem manda no governo americano, que são as corporações, né? Se faz presente quando a gente volta a sublinhar para vocês diante dessa situação. Então não são especulações, são fatos, e compete a nós aqui no Brasil cada vez mais estarmos espalhando essa informação, chamando a conscientização crítica das pessoas, provocando até essas criaturas com esse grau de alienação total que se agarram num tal bolsolavismo para mostrar para elas que o que elas estão fazendo, o apoio delas ao governo Bolsonaro, que é o grande fantoche da América Latina, representa o saque ao povo brasileiro, ou saque contra o povo brasileiro, o saque contra as nossas riquezas, a nossa soberania, a destruição da educação, da saúde, dos investimentos públicos. A gente tem que cada vez mais estarmos insistindo para levar essas reflexões, ou pelo menos para provocar o debate com essa gente. Porque das duas, uma, ou eles entendem de uma forma razoável que aquilo que a gente está denunciando é verdadeiro, ou de fato eles estão comprados e são também corruptos, estão levando algum tipo de vantagem no meio dessa destruição do nosso país. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado várias questões para a reflexão de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!